Olá, estudantes. E aí, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para substituir o vídeo sobre tabela periódica que acabou saindo sem áudio, tá? Então eu vou falar sobre tabela periódica, ou melhor, classificação periódica dos elementos químicos, que é o nome correto para a tabela periódica. Na verdade, não é uma tabela, é uma classificação. E essa classificação vem sendo feita já há algum tempo com base nas características dos elementos. Então, a evolução da tabela periódica ela se confunde bastante com a evolução do conhecimento humano sobre os elementos químicos. Sendo assim, conforme o homem vai isolando elementos na natureza e vai separando esses elementos, ele vai percebendo que a cada grupo de elementos, algumas características se repetem, que existe uma periodicidade nas características dos elementos, e essa periodicidade leva ele a colocar os elementos em grupos que têm características semelhantes. Daí surge o conceito de classificação periódica dos elementos, o que é mais conhecido como tabela periódica. Então, como o processo evolutivo ele passa pela descoberta e pela evolução do conhecimento sobre vários elementos, a tabela periódica tem um histórico de vários tipos de tabela periódica. Então, no começo eram poucos elementos de características semelhantes, aí nós tivemos uma tabela chamada tabela das tríades, depois passamos a uma tabela de oitavas, que eram grupos de elementos que tinham características semelhantes a partir de uma repetição de 8 elementos. Então, com isso, a gente passa a ter essa necessidade de classificar os elementos. Para você, duas tabelas são importantes. A tabela proposta pelo russo Dmitry Mendeleev. O Mendeleev é considerado o pai da classificação periódica, porque é ele que vai criar os parâmetros para a organização dos elementos na classificação periódica dos elementos, e com isso ele vai gerar todo um estudo sobre como organizar os elementos. Só que a tabela periódica do Mendeleev tem um pequeno problema, que é a temporalidade na qual ela se encontra. Quando a tabela periódica do Mendeleev foi proposta, o modelo atômico vigente era o modelo de Dalton. E, consequentemente, acreditava que elementos diferentes apresentavam massas diferentes, já que o Dalton não conhecia as partículas que compõem o átomo. Ele achava que o átomo era indivisível e era maciço, só tinha massa, mas não tinha carga, era neutro. Consequentemente, o Mendeleev, com base nesse conhecimento, organiza os elementos em ordem crescente de massa. E as propriedades que ele estuda são as propriedades relativas à massa do elemento, que são propriedades físicas. Aí ele organiza a tabela em 12 linhas e 8 colunas. Essa é a ideia de tabela aqui, ok? Veja que no mesmo grupo ele coloca elementos que apresentam características semelhantes. Muitos deles ainda se encontram na mesma família na tabela atual. Só que o Mendeleev tinha algumas incógnitas na sua tabela, estão representadas aqui por pontos de interrogação, que eram elementos que ele acreditava que seriam descobertos no futuro. E para esses elementos ele previu uma série de características e acabou acertando devido à forma como ele organizou a tabela, a criteriosidade que ele deu à organização dos elementos. Ok? Então essa tabela é importante, embora ela tenha suas limitações, é considerada como a mãe de todas as tabelas, a melhor das tabelas antes da tabela atual, que vai ser proposta pelo inglês Moseley. O Moseley é considerado a maior perda humana da Primeira Guerra Mundial, já que ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial e acabou sendo assassinado, morrendo na Primeira Guerra Mundial, e ele não precisava estar lá porque ele era cientista e poderia ter contribuído muito mais para a ciência, mas não vem ao caso, né? Ele acabou contribuindo porque ele cria a tabela periódica moderna, já baseada no modelo atômico de Rutherford. Consequentemente, ele já conhece os prótons e dispõe a tabela periódica, os elementos em ordem crescente de número atômico, ou seja, em ordem crescente de número de prótons. Agora a nossa tabela tem 7 linhas e 18 colunas. A gente vai ver o que caracteriza cada uma dessas coisas na tabela. Então aqui nós temos as linhas da tabela periódica, que são as horizontais, e nós temos as colunas, que são as verticais da tabela. Você vai ver que são um total de 7 linhas e um total de 18 colunas. Ok? É assim que a tabela está classificada.
Então vamos entender um pouquinho melhor como é que está dividida a tabela periódica. Primeiro, nós temos 7 horizontais, ou 7 linhas. O que coincide, se você está ligado, coincide aí com o número de camadas eletrônicas na eletrosfera do seu átomo. É isso mesmo. O número de camada corresponde à linha na qual o elemento se encontra na tabela periódica. Tá? Então, os períodos representam o número de camadas ocupadas por elétrons. Ela vai agrupar os elementos que têm elétrons distribuídos no mesmo número de camadas. Então, na primeira linha, nós teríamos apenas os elementos que têm elétrons na primeira camada, que são só 2, porque na primeira camada só cabem 2 elétrons, nós temos o hidrogênio e o hélio. Na segunda camada, nós teremos 8 elementos, já que a segunda camada cabem 8 elétrons. O lítio, o berílio, o boro, o carbono, e veja que a ordem é crescente de número atômico, ok? Então, cada período, ou seja, cada horizontal da tabela periódica corresponde a uma camada. Se você olhar o número da linha na qual está o elemento, você sabe em quantas camadas ele contém elétrons, ok? Então a gente vai continuar agora falando um pouquinho sobre as verticais. As verticais da tabela periódica são chamadas de famílias ou grupos. E isso tem um motivo. É chamado de família ou grupo porque dentro de uma mesma família ou dentro de um mesmo grupo, você tem indivíduos com características semelhantes. Então, dentro de uma mesma família da tabela periódica, eu vou agrupar os elementos com propriedades químicas semelhantes. Propriedades químicas que reagem de maneira semelhante, que formam compostos de características semelhantes, ok? Nós vamos dividir a tabela em 2 grupos. Os elementos representativos, chamados de famílias A, que são as 2 primeiras colunas à esquerda da tabela, o bloco S, e as 6 últimas colunas do lado direito da tabela, o bloco P, ok? Então eles terminam a distribuição em S ou em P. Todo elemento em que você fizer a distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling, a distribuição terminar ou em subnível S ou em subnível P, ele é um elemento representativo, ou seja, ele pertence a uma família A. Para descobrir o número da família, é só ver quantos elétrons ele tem na camada de valência, ou seja, na última camada. Beleza? Então nós temos, por exemplo, o sódio. O sódio tem 11 prótons, e como eu estou falando do elemento, ele tem 11 elétrons, distribuídos 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Olhando para a distribuição do sódio, o que eu percebo? Que o sódio tem elétrons em 1, 2, 3 camadas. Elétrons em 3 camadas indica que ele vai estar na terceira horizontal da tabela periódica, no terceiro período. Terminou a distribuição em S, é um elemento representativo, pertence a uma família A. Qual família A? Para saber o número da família, olhe quantos elétrons ele tem na última camada. Como o sódio só tem 1 elétron de valência, ele pertence à família 1A. A família 1A é uma família muito importante, seus elementos agrupados nessa família, a família tem um nome, chama-se família dos metais alcalinos, o grupo 1, ok? Espero que você esteja entendendo. Se você está achando que o vídeo está legal, curta o vídeo. Clique no sininho das notificações para você receber notificações quando eu postar algum vídeo novo. Divulgue para os seus amigos para a gente distribuir esse conhecimento para mais pessoas, ok? Bromo 3580. Vou fazer a mesma coisa para o bromo, vou distribuir 35 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até aqui eu tenho 30 para 35, 4p5, ok? Perceba aí que o bromo tem elétrons na primeira, na segunda, na terceira e na quarta camada. E agora você já sabe, né? 4 camadas, quarto período, quarta linha da tabela periódica, ok? Família. Terminou a distribuição em P. Quando os elementos terminam a distribuição em S ou em P, eles são elementos representativos, eles pertencem a uma família A. Qual família A? Para saber o número da família A, eu olho quantos elétrons ele tem
de valência, elétrons da última camada. Última camada é a camada 4, aqui ele tem 2, aqui ele tem mais 5, são 7. Família 7A. Ou grupo 7, grupo 17, ok? O grupo 17 indica os elétrons desde aqui, onde começa a quarta camada, até aqui, onde termina a quarta camada. 2 mais 10, 12, mais 5, 17, ok? O grupo 17 também tem nome. Também é uma família que apresenta nome. Tem 5 famílias que tem nome na tabela periódica, né? A família 1A, que é os metais alcalinos. A 2A, que são os alcalinos terrosos. A família 6A, ou 16, que são os calcogênios. O grupo 17, que são os halogênios. E o grupo 18, ou família 0, que são os gases nobres, ou gases inertes, ok? Espero que você esteja curtindo o vídeo. Vamos continuar, que a gente tem mais coisas para fazer, ok? Falamos dos elementos representativos, aqueles que terminam a distribuição em S ou em P. Vamos falar dos elementos de transição. Os elementos de transição é aquele bloco do meio da tabela periódica. São 10 colunas, 10 famílias no meio da tabela periódica. Pertencem às famílias B. Tá? Existem os elementos de transição interna, que terminam a distribuição no subnível F, e todos eles pertencerão à família 3B. Então, se o elemento terminar a distribuição em F, ele pertencerá a uma família 3B, ok? Os lantanídeos estão no sexto período, então se você olhar na tabela, na família 3B, no sexto período, você terá os lantanídeos, aqueles que a distribuição termina em 4F. E os actinídeos pertencem ao sétimo período, termina a distribuição em 5. Então a gente segue aí, né? E a gente vai continuar falando sobre os elementos de transição. Agora os elementos de transição externa, aqueles que terminam a distribuição no subnível D. Os elementos de transição externa podem pertencer às famílias da 3B, aliás, da 1B até a 8B. Ok? E aí, para a gente saber qual é a família que ele pertence, a gente vai usar um detalhe que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro, vamos fazer o promésio. Promésio tem número atômico 61 e a gente vai distribuir 61. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Até aqui nós temos 56. Para 61, 4f5. Ok? Feita a distribuição, eu percebo que o promésio tem elétrons na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta camada. Como ele tem elétrons em 6 camadas, ele pertence ao sexto período, ok? Como ele termina a distribuição em F, quem termina a distribuição em D ou em F é o elemento de transição. Elementos de transição pertencem às famílias B. Tá? E quando ele é de transição interna, quando ele termina a distribuição em F, ele pertence sempre à família 3B. Ok? Grupo 3. Agora o manganês, 25. Para o manganês, nós teremos que distribuir 25 elétrons. Então, a gente vai distribuir 25 para o manganês. Nós teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Ok? Feita a distribuição, eu percebo que o manganês tem elétrons em 4 camadas, ou seja, ele pertence ao quarto período da tabela periódica. Termina a distribuição em D. Pertence a uma família B, é um elemento de transição. Pertence, portanto, a uma família B. O número da família B é dado desde aqui onde a família começa, né, aqui onde começa o quarto período, até o final. Então, eu vou somar os elétrons mais externos, 4s2, com os mais energéticos, 3d5, vou chegar ao grupo 7 ou família 7b. Ok? Espero que você tenha entendido. Se você curtiu o vídeo, indique aos seus amigos, curta o canal e acione o sininho das notificações para que você receba notificações quando eu postar novos vídeos. Um grande abraço e bom estudo para você.